estamos de volta e a partir de agora a nossa conversa é com o presidente do Sindicato dos Auditores Municipais do Rio Grande do Norte, Anchieta Xavier. Presidente, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Fico muito feliz quando estou perto de você porque eu me sinto maior, tá certo? Boa noite a todos os telespectadores. Obrigada, presidente. Alegria minha recebê-lo. Presidente Anchieta, Natal cedia agora o Congresso Nordeste de Inovação Tributária. Qual a relação da inovação com a cobrança de tributos, presidente? A relação é a seguinte: quando você precisa aumentar a carga tributária, não é a carga tributária, é a arrecadação dos tributos sem aumentar imposto. Então você precisa inovar, tá certo? Para correr atrás exatamente mais dos que não pagam, por exemplo. Então a inovação vai mais nesse sentido, de começar a cobrar tributo de quem não deveria pagar e não está pagando. E o que é que pode ser feito a partir de inovação? Ou o que é que vai ser apresentado nesse congresso de inovação para cobrar esses tributos? Eu poderia começar pela minha palestra. Agora eu preferia guardar para amanhã, Ana Ruth, sinceramente, para aumentar o público. Mas eu poderia dizer, por exemplo, uma coisa que ninguém pensa quando se fala em aumentar a arrecadação tributária, pelo menos a maioria das pessoas não pensam, e é uma coisa muito óbvia para quem está estudando esse assunto, é você descobrir a vocação do município. Porque quando você descobre a vocação do município, ele cresce porque você está investindo na vocação e, simultaneamente, a tributação arrecada mais. Eu poderia citar, por exemplo, a indústria do turismo, que todo mundo fala que é uma indústria sem chaminé, não é? Isso é só o que se fala. Se esquece, por exemplo, de que quando o turismo está bombando, como se diz, a tributação vai bombar junto. E a gente tem municípios aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, que eu não gostaria de destacar para não dar nome aos bois, mas tem municípios aqui que poderiam estar arrecadando 5 vezes mais do que arrecada se botasse um olho no turismo que ele não acompanha, por exemplo. Agora, presidente, falta mais planejamento por parte das gestões municipais para o tributo? Isso é muito boa essa sua pergunta, Ana Ruth, e fico feliz porque me dá a oportunidade de dar ênfase ao que eu vou dizer agora. Na realidade, muito mais do que falta de planejamento, porque os municípios não têm sequer estrutura para fazer arrecadação de tributos. Essa é exatamente a batida principal do nosso Congresso, porque pela lei de responsabilidade fiscal, é improbidade administrativa você não arrecadar o que o município tem direito de arrecadar. E nesse métier aí da arrecadação de tributos, precisa se criar a administração tributária. E, infelizmente, 92% dos nossos municípios não tem. 92%? 92% dos municípios. Parece até... presidente? Eu fico... Eu juro a você que dá vontade de rir e de chorar. Porque eu tenho a impressão que é talvez o sistema nosso como foi criado, dimensionado, pensado a partir da Constituição Federal, como é que eu poderia dizer? Os gestores não evoluíram para acompanhar e perceber que há essa necessidade. Está lá na lei como obrigação, mas deveria ser visto como um direito. E o que ocorre é que eu não sei exatamente, eu estou tentando descobrir ainda, junto com outros estudiosos, do porquê que os gestores renunciam tanta receita. Presidente, os municípios brasileiros, de uma forma geral, os prefeitos, trazem como discurso comum a crise financeira. Essa crise... A frustração de receita. A frustração de receita. Essa crise ela pode estar sendo agravada por uma incompetência do gestor em cobrar tributos? Eu não sei se é incompetência ou indisposição. Complementando até o que eu estava dizendo ainda há pouco, os gestores justificam muito que se no interior, por exemplo, se eu cobrar IPTU aqui, ninguém mais vai votar em mim. E isso é uma concepção completamente errada, porque os estudos mostram, a experiência mostra, que na hora que você arrecada, você tem mais para investir no social. E o que a população quer é exatamente investimento no social. É educação, é saúde, é segurança, que é o que todo mundo fala, é o que todo mundo quer. Eu acho que dá muito mais voto você colocar lá na ambulância seu IPTU está aqui, do que a pessoa não saber nem o que é IPTU. Não é? A gente está falando muito, por aí. A gente está falando muito na ótica do tributo e aí ser cobrado pelo município. Mas, por outro lado, na ótica do cidadão, o cidadão não gosta de pagar tributo.
É uma equação difícil. É difícil e é cultural. Você perguntar a qualquer brasileiro que quer pagar tributo, vão preferir não pagar. Mas a ideia que a gente tem que se utilizar muito da educação fiscal, o pessoal do Estado, da tributação do Estado já tem um trabalho muito grande junto à ESAF, que é a questão da educação fiscal como disciplina transversa no currículo escolar normal. Isso é muito importante porque cria a responsabilidade. E é muito simples de pensar, eu digo aos amigos que são evangélicos, na hora que ele não arrecada o dízimo, a igreja fecha. É muito simples. Você não arrecada o dízimo para a manutenção da igreja, ela fecha. A mesma coisa é o tributo. Onde é que o município vai buscar recursos para investir onde tem que investir? Aí diz, não, fica esperando os repasses obrigatórios. Os repasses obrigatórios estão cada vez mais minguados. E essa história de fazer marcha para Brasília dos prefeitos, o Pires na mão, o Pires vai e volta do mesmo jeito e não acontece nada. Hoje mesmo eu estava vendo uma matéria da FEMURNE, onde Benes Leocádio, mais uma vez, está dizendo que teve município que recebeu 0. E como é que vai fazer? Tem a folha para pagar, tem a escola, tem o hospital, tem a delegacia, tem um bocado de coisa e como é que faz? Tem que arrecadar. Nesse evento que começa amanhã, o Congresso de Nordeste de Inovação na Tributação, também trará para a pauta a reforma tributária? Na tributação municipal, mas com certeza não está aparecendo isso como assunto principal no primeiro plano, mas com certeza será elencado que o Congresso vai encerrar com um debate e vão debater 3 palestrantes, entre eles o secretário de Tributação aqui do Estado, André Horta, que é um filósofo dentro da tributação, e Pedro Lopes, né? Também Henrique Jorge Freitas, que é da Receita Federal. São pessoas muito competentes, estudiosos do assunto e vão fechar o Congresso. Com certeza vai ser abordado, que eu vejo com muita preocupação a história da reforma tributária. Porque primeiro é para ter uma reforma política, para ter as outras reformas. Aí a reforma política é o que não acontece nunca. E na reforma tributária a gente corre o risco do município afundar mais ainda. Porque com o advento do Simples, os municípios perderam parte do ISS, que é o tributo principal dos municípios. E já estão falando aí no IVA, diminuir o ISS, se juntar com o ICMS. Ninguém falou ainda como é que isso vai voltar para o município. O município pode perder mais ainda. A gente conversou aqui no estúdio com o presidente do Sindicato dos Auditores Municipais do Rio Grande do Norte, Anchieta Xavier. Presidente, obrigada, boa noite. Boa noite, Ana Ruta. Espero que todos apareçam amanhã no Congresso. Está marcado o encontro. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Eu volto a me encontrar com você amanhã, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. E a sua companhia agora é o Jornal da Band. Até amanhã. Ótima noite para você.